E Ah, tudo bem? ô, Oi. Ana, eu não sabia que era você. Tá aparecendo aqui, ó, K12 Prime. É, Ah, é porque eu entrava com o computador, hoje eu entrei com o celular para o Ah, computador ficar com o PowerPoint. entendi. mais prático, né? Tem que ter duas Mais telas. prático. Só que eu estou na mesma que a professora. Hoje o meu marido está trabalhando e eu estou sozinha com o meu bebê de 3 anos. Nossa, mãe. Então eu já dei tudo, já fiz um banquete lá, já pus todos os desenhos e vou deixar o microfone e a câmera desligada para não virar um meme da internet. E Ai, nem fale, né? O medo é esse agora, né? Você pega na câmera, no microfone, fazendo uma coisa. E daí eu falei, na hora que chegar a hora da pergunta e tal, daí eu ligo e participo. Oi, Luciane, tudo bem? É, mas é assim mesmo, tá todo mundo tendo que se virar nos 30 nesse negócio, né? De Oh, trabalho em casa, home office, Sabe o estudar, que é pior? E sabe o que é chama pior? atenção. Que nesse semestre a gente fechou o semestre no trabalho, à distância, ou no trabalho em vídeo, e tudo que eu estou vendo, acho que vai até dezembro. saiu agora há pouco uma nota do Ministério da Educação, exatamente autorizando as instituições a trabalhar remotamente até o final do ano. Nós não temos estrutura nenhuma. Pois é. Não tem, né, gente? E eu vi uma notícia também não sei se é verdade, Piva, mas me pareceu que era verdade. Hum, Intercept, falando que muitos estados estão utilizando uma TV para compartilhar conteúdo das aulas e que é uma TV financiada pelo Bolsonaro. Inclusive, ela deixa uma propaganda da TV Bolsonaro na tela de todos os alunos que acessam. nossa, não ouvi. Não ouvi isso aí não. É uma matéria que a Fátima me mandou do Intercept. Eles estavam investigando, ó, a aula online obriga milhões a usar o app da criadora da TV Bolsonaro. Eles são donos da empresa que Ixi, criou e vendeu para um monte de estado para darem aula online. E tá. daí vai lá, subliminar, não é nem subliminar, é na cara mesmo. Quando o aluno acessa, tem as turmas, as matérias e embaixo tem a propaganda dele. E o pessoal estava fazendo uma matéria. Pelo que eu olhei, não é fake news. Porque hoje em dia é tão difícil, né, gente? Tudo É. que aparece parece ser fake news. Mas, Mas quando o novo ministro da telecomunicação é genro do Silvio Santos, dá para entender, né? ai, gente, eu, sinceramente, eu tento não acompanhar política e não ver televisão para não me irritar, porque não vai fazer diferença, mas é complicado, né? Assim, Oh, Eu a tenho gente tá. conversado com, eu tenho conversado com alguns alunos que vêm até a escola para almoçar, assim, e até aqui em casa. Não é questão de ter internet ou não ter, é ter condição de estudar, ter silêncio, aquele momento que você pega, você tem compenetração, você vai e lê o texto, resolve o exercício, elabora um PowerPoint, você prepara uma aula. Como? Eu, eu sou estudante ainda, né? Eu estou terminando uma segunda graduação em arquitetura, estou no penúltimo semestre. E daí eu tenho a disciplina de ética, e na disciplina de ética tinha que escolher um dos temas e fazer um vídeo relacionando com a pandemia, e eu peguei educação. E eu fiz dois vídeos, uma sobre o ponto de vista do estudante e uma sobre o ponto de vista do professor, porque também não foi consultado se o professor tinha infraestrutura para fazer isso na casa dele, porque tem muito professor que tem um computador e todo mundo vai ter que trabalhar e usar o computador ou o celular. Ele não tinha sido treinado para isso. Está todo mundo tão desesperado em cumprir o calendário que não, né? Agora começou a sair milhares de e-books da questão psicológica da pressão, mas se discutiu tanto sobre a relação dos pais e dos alunos e muito menos sobre o lado do professor. Como que o professor está sendo impactado? Porque o professor está tendo que trabalhar triplicado, ele teve que refazer todo o seu planejamento, todas as suas aulas, achar uma outra forma de dar aula online, de explicar a matéria. Quem não tem infraestrutura tem que ir até na escola para gravar, né?
ou levar material. Pelo menos, né, Piva? Não sei você, mas na FATEC eu tive que refazer tudo, porque eu tinha muita atividade prática, convidado, muita coisa que eu fazia e que eu tive que mudar, né? Sim. E daí online você esbarra na falta de interação, porque você pega uma turma com 15, para não cair a conexão, eles não abrem a câmera e não ligam o microfone. Aí chega uma hora que você dá aula e parece que você está falando para a parede. Porque não está tendo, né? E você não está tendo interação, não está tendo troca, não está tendo participação. Aí, enfim, eu tenho que chamar fulano de tal, responda isso. Aí, quando não responde, eu tiro um sarrinho, tipo, ó lá, ó, ligou só para dizer que está assistindo, mas não está vendo. Aí, rapidamente, o aluno aparece. A gente está tendo que de chamar atenção online para ver se a pessoa está ali, né? Então, é tudo uma adaptação, né, gente? É um momento estranho. Muito. Ai, Muito bem. Pode ir. Vamos começar? Acho que já temos. Agora. Tá todo mundo aí já? Todo mundo no cinema? Celso, Ionei, Vanessa, Camila. Bom, gente, para começar, né, vocês viram o vídeo, entenderam o vídeo que foi compartilhado? Tem alguma questão que eu acho que podia abrir para cada um falar? O que achou dessa segunda parte? Eu tô olhando pro lado que eu tô com duas telas aqui. Eu tô abrindo aqui o material também. Olá, Camila. Tudo bem? Deixa eu abrir. Posso falar? Oi. Pode falar. Então, Oi, eu acho. Tudo bom? Então, eu achei assim super interessante desde a outra aula, né, que vem se falando sobre isso, mas eu trabalho na rede municipal e é um pouco difícil. Aí eu vi até no livrinho, né, que tem uma sala onde tem os ambientes, assim, essa fotinha aqui, ó. Aham. Né? Aí eu falei, assim, a gente até poderia tentar fazer isso, né? Mas e a quantidade de criança? Então, assim, às vezes dá uma dorzinha no coração, sabe? Tipo assim, é super joia. E como? Como trazer isso, vamos supor, para uma prefeitura onde eu tenho 35 crianças numa sala, onde eu, às vezes, não tenho uma sala do tamanho, né, que eu gostaria, onde eu tenho salas que eu não tenho ar-condicionado, que nem estava até falando, né, que o ideal, a luz, né, a luz solar, isso a gente tem, janelas enormes, né, eu não sei a rede toda, mas na minha escola e algumas que eu já fui, que eu já estive, assim, as janelas são boas, mas em compensação eu já trabalhei em escola que era uma casa que foi adaptada, então, vamos supor, são 13 crianças, mas o espaço mal cabe as 13, sabe? Chegou o dia de ter 14 crianças e uma ficar praticamente na porta. Então, assim, dá uma dor no coração, sabe? Assim, o ideal seria isso, mas como fazer esse ideal numa rede pública, né? Eu acho, assim, que é um desafio, porque a rede pública é uma coisa que a gente não tem controle, né? Só que, ao mesmo tempo, quanto mais a gente for discutindo sobre isso, quanto mais trabalhos forem sendo apresentados, quanto mais isso aparecer na mídia, nas publicações, nos congressos, quanto mais se falar sobre o assunto, mais vai chegar um momento que os governantes ou quem estiver cuidando das secretarias de educação vão ter que ouvir, vão começar a perceber. Porque quando a gente não reclama, quando a gente não propõe, quando a gente não fala sobre o assunto, tá tudo bem. Por que eu vou fazer uma sala maior? Nossa, eu não estou vendo, não está tendo publicação, não está tendo nada. Não, tá ok. O que a gente está fazendo está certo. Vocês concordam? Então, é complicado quando a gente fala da mudança no poder público, porque a gente está lidando aí, né, com várias questões. Está lidando com a questão da falta de recurso, está lidando com a questão que o poder público ele quer otimizar. Então, quanto mais criança colocar na mesma sala, na mesma infraestrutura, com o mesmo professor, eu estou otimizando o custo.
né? E isso é uma forma de pensar completamente capitalista e neoliberalista, né, Piva? Então é diferente. Se você for ver um ensino na Islândia, que ela prioriza outras questões, não vai ter uma sala com essas condições. É inadmissível para aquele país pensar que isso possa ocorrer numa escola. Vocês entendem? Só que, por outro lado, quantos anos tem o Brasil, quantos anos tem a Islândia? Né? Com certeza, no processo de evolução daquela comunidade, eles também passaram por esse tipo de questão. Infelizmente, nós estamos passando por isso no século XXI. Né? Mas, quanto mais a gente pesquisar, discutir sobre o assunto, mais ele vai ficar latente, ele vai ficar presente, né? Porque tem coisas que realmente não dá para mudar. É a infraestrutura que a gente recebe do governo, né? O que a gente pode é tentar fazer movimentos, a escola mesmo, fazer algumas ações, tentar brigar junto à sua prefeitura, tentar brigar junto ao governo do estado para conseguir alguma coisa melhor. Eu vejo, por exemplo, aqui em Salto, que eu percebo, não é muito minha amiga, mas que eu conheço, tem o Instituto Federal, né? O Instituto Federal, ele ganhou um prédio do lado da rodoviária, que é um prédio grande, mas a instituição cresceu, e cresceu rápido. Eu falo rápido porque esse prédio estava terminando de construir quando eu mudei para cá. Eu moro em Salto há 13 anos. E daí, quando a diretora, que é a Karina, né, ela viu uma oportunidade de fazer uma negociação aí, de trocar de prédio, de conseguir uma verba, né, uma troca do prédio, eu não sei para quem que vai ser destinado. Provavelmente vai ser, muito se discute aqui em Salto se vai virar Secretaria de Saúde, clínica, do lado da rodoviária. Mas eles conseguiram um terreno um pouco mais para cima, ali no possível novo centro de Salto, e a hora que ela conseguiu a verba, ela já foi atrás, brigou. Agora, a Karina é uma diretora do Instituto Federal que ela fez muitos trabalhos legais, ela passou, acho que mais de 6 meses, trabalhando justamente na Finlândia, se não me engano, vendo o estudo, como é que era lá e tal. Então, assim, ela brigou por isso. E não é fácil essa briga. Então, infelizmente, tem que ter alguém meio briguento, né, para conquistar direitos, porque tudo é direito adquirido. Se não tem alguém que vai dar a cara para conquistar um direito, não vai ter. As escolas vão continuar com a infraestrutura que elas têm, na precariedade que elas têm, né? Claro que todos os exemplos que a gente coloca no livro, alguns são muito distantes da realidade que a gente tem, completamente distantes. Quando a gente vê um aluno que ele leva o seu próprio dispositivo para a sala de aula e ele usa aquilo para estudar. Enquanto as nossas crianças, quando elas ganham o celular, isso é tão novidade, que se ela fica com o celular na mão, ela não presta atenção na aula. Vocês entendem? Então, é uma diferença de realidade. Mas é algo que talvez, eu espero, tenho fé, que daqui, sei lá, 30 anos, dependendo dos próximos governos que a gente tiver, 50, né, a gente consiga mudar um pouco a forma como o brasileiro vê a educação. Porque nesse momento de pandemia, ao invés de trabalhar, por exemplo, algumas outras questões, como a educação emocional, como, né, a questão não só sociocultural, mas a questão da preservação de saúde, está todo mundo preocupado em eu preciso terminar o calendário escolar, eu preciso deixar tantos dias letivos, eu preciso colar grau à distância, porque eu quero pôr o mundo para rodar. E as pessoas daqui a pouco estão morrendo, não vão ter mundo para rodar, né? E isso, a educação não se educou, né? Assim, ela quis, vamos cumprir tarefa. É o meu ponto de vista, né? E eu acho que isso não é culpa do professor. O professor é pau mandado, isso é culpa de quem está na gestão, né? Do ministério, depois vem caindo para o Estado, para as secretarias, para o diretor também, que às vezes não pode fazer muito. O professor, a gente como professor, está dentro de uma infraestrutura hierárquica que a gente tem que obedecer, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, só que no livro, eu falo para os meus alunos que se você quer fazer alguma coisa, você mira alto. Porque se você não conseguir atingir, pelo menos você bate a cara no meio da parede. Mas se você virar abaixo, você dá com a cara no chão. Então, por isso...
Oi? Então, por isso que eu falei que dá uma dor no coração, sabe? Porque assim, você quer o ideal, isso seria o ideal. Aquele sentimento assim de insatisfação, sabe? Não insatisfação, mas como que eu vou explicar? Frustração. Falta de frustração, porque você fala, nossa, não seria uma coisa tão difícil. Se eu tivesse metade das crianças, nem metade, se eu tivesse 20 no mesmo espaço, eu conseguiria, talvez, não dessa forma, mas adaptar a algo diferente. Né? Uhum. Se eu tivesse ou a sala um pouco maior, ou né, menos criança. Então, assim, dá essa frustração da gente ver que isso seria ideal, mas que a gente não consegue aplicar, né? Então. Mas, por outro lado, eu tento pensar que o brasileiro, ele é muito criativo. E é na escassez que a gente é mais criativo, né? Então, eu acho que tem iniciativas boas. Bom, gente, não é à toa que tem professor lá da Caatinga, do Nordeste, que assim, não tem quadro para ensinar, as crianças não têm caderno, o cara ganha prêmio, porque ele consegue tirar a pedra, sabe? Então, eu acho que a gente é muito criativo. E a gente tem que tentar trabalhar e achar formas. Então, ao invés de frustrar, porque frustra mesmo você olhar uma escola modelo com toda a infraestrutura, né? Mas ao invés de te frustrar, a gente tem que fazer, como educador, um processo de ressignificar isso. Então, ao invés de a gente olhar para o copo meio vazio, vai falar, bom, eu tenho oportunidade de encher mais meio copo. E eu vou ter que ressignificar isso no sentido de que, como será que eu posso me articular? Como será que eu posso estreitar relações com a comunidade? Como será que eu posso tentar pensar numa dinâmica diferente com a estrutura que eu tenho? Claro que limitação de espaço é uma coisa difícil de trabalhar, principalmente porque as escolas, elas têm uma ocupação, a sua capacidade instalada toda ocupada, né? Se ela já está com a sala lotada, creio que todas as salas estão sendo ocupadas, não vai ter nenhuma sala que está vazia. É complicado, né? Mas, e é uma coisa assim, que daí é uma briga maior de direito adquirido, junto à direção, de tentar conseguir uma verba para uma ampliação da escola, né? E daí quando amplia pode fazer algumas salas maiores, né? Tudo isso é uma coisa que é trabalhosa, e não é todo mundo que está afim de brigar, tem gente que quer ir lá, dar a sua aulinha e tá beleza, né? Não é todo mundo, às vezes a pessoa já brigou muito e agora já não quer mais se desgastar, né? Então é bom quem está ainda querendo mudar, quem está ainda se sentindo frustrado porque quer fazer diferente, né? Vocês são jovens aí, então assim, tem que tentar mudar o que a gente consegue, né? Eu coloquei exemplos que seriam realmente ideais para a gente poder tentar olhar e fazer uma apropriação daquilo que é possível no nosso universo, né? Principalmente porque existem, quando a gente fez a proposta do livro, né, Piva, e eu fui pesquisar sobre o projeto Espaço de Aprendizagem, os autores de referência, eles trabalham em duas linhas distintas. Os autores da arquitetura, eles têm uma preocupação maior com a questão estrutural no sentido de, né, tem uma autora que é muito legal, que ela tem um livro sobre arquitetura escolar, que é aqui do Brasil, mas a preocupação maior, ela fala um pouco da metodologia, mas é sempre atendimento às normas no sentido de tamanho da sala por quantidade de aluno, seguir a NBR 9050. Então, assim, o livro dela é muito bom, mas existe muito essa preocupação de atender esses requisitos mínimos e você projetar tudo que uma escola precisa. Porque ela escreve para arquiteto. Então, o livro dela é bem didático. Se eu for arquiteto e for projetar uma escola, eu pego o livro dela e eu projeto uma escola. Os outros autores que eu pesquisei, que não são autores brasileiros, nenhum autor que eu tinha pesquisado era uma publicação nacional, eles já falam o conceito de Learning Spaces Design. Então, ele já cria algo que vai além da arquitetura, que vai além do projeto da estrutura, de uma maneira arquitetônica. Tanto que a maioria envolve designers, né? E esses autores, eles não falam de quesitos estruturais de arquitetura, eles não vão citar o tanto de área que a tua sala tem que ter em relação ao número de alunos.
Eles vão citar qual tecnologia tem que ter, qual componente psicológico você precisa se atentar para projetar o espaço, como que a cor vai impactar. Então, eles não falam requisitos técnicos, porque subentende-se que alguém da arquitetura vai pegar esse conceito, vai se apropriar e vai projetar. Então, o que é a diferença? Esses autores, eles são mais recentes, é uma nova forma de você pensar o projeto da escola. E daí, o que vai acontecer? Os profissionais da arquitetura que projetam escolas, conforme vai aumentando o número de publicações na área, eles vão começar a desenvolver um outro olhar também. Eu não vou só pensar em atender as regras e fazer aquele modelo padrão, mas eu preciso perceber outras coisas. Eu preciso chamar o professor para participar do projeto. Eu preciso chamar o aluno para participar do projeto. Né? Eu preciso chamar outros profissionais de áreas afim, das artes, do design, para participar do projeto. Coisa que não existiu nas escolas que vocês trabalham, porque é um modelo padronizado, principalmente se é do Estado, né? Tudo igual. Pega um carimbo e carimba aqui, carimbo. É igual a FATEC, né, Piva? Carimba uma FATEC aqui, uma FATEC em Sorocaba, uma FATEC... Você carimba e você vai ver o prédio todo igual, né? Ele é frio no inverno, quente no verão, e assim, ele segue tudo que as normas da arquitetura pedem. Mas ele não é humano, ele parece um hospital. E olha que eu posso ganhar conta falando assim, mas ele é um hospital. A parede era até meio verde, era triste de entrar na sala, né? Agora é azul. Então, o que acontece? Vai levar um tempo ainda para uma nova leva de profissionais que vão estar entrando no mercado com conceitos mais atualizados, conseguirem propor para a instituição pública, que é a cliente que encomenda o projeto, um projeto um pouco mais humano, um projeto um pouco mais preocupado com outras questões que não é simplesmente a questão estrutural. Claro que toda vez que a gente fala em serviço público, é fundamental a gente conseguir propor algo para o maior número de pessoas. Qualquer coisa que é pública, né, é para o bem comum. Então, é uma escola, ele vai querer que a sala aguente a maior capacidade de alunos possível. Ele não vai pensar que 20 alunos é o ideal. Ele vai falar, bom, se é 35, eu posso construir menos aqui, mas eu vou atender mais crianças. Então, é 35 na sala de aula, né? Se o governo federal, se o Ministério da Educação autoriza, estou na norma, sabe? Isso é de cima para baixo, né? É igual quando a gente fazia reconhecimento de curso superior, e eu fiquei, assim, eu fui coordenadora de curso, eu tive uma das maiores frustrações da minha vida reconhecendo o curso superior. Eu nem virei avaliadora de tanta raiva que eu fiquei, porque eu fiquei, sei lá, quantos anos, Piva? 5, 6 anos trabalhando, fazendo projeto pedagógico, montando as melhores salas, para montar um dos melhores cursos do país, e eles mandarem o cara da administração para avaliar um curso de moda. O cara deu uma materinha de negócios numa faculdade de moda, botou o currículo dele lá e o MEC achou que ele tinha capacidade para avaliar a metodologia de um curso de moda, um laboratório de curso de moda, e mandou o cara para me avaliar. E eu fiquei super frustrada, porque quando você tem um avaliador que não sabe o que você faz, ele não te avalia como ele devia te avaliar, né? Então, só que o Ministério da Educação autoriza. Então, a gente está com essas limitações, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? É tentar não olhar para o copo meio vazio e olhar para o copo meio cheio e ver, bom, a minha sala é apertada, eu não posso seguir isso que seria o ideal, mas como eu me aproprio da ideia dessa sala? Ah, será que ter várias lousas é legal? É legal, mas eu não tenho parede, eu não tenho dinheiro. Bom, será que eu não consigo uma lousa móvel, um pedaço de PVC que eu coloco para eles usarem numa rodinha de carteiras, onde eles vão escrever com a caneta, onde eles vão colar post-it, onde eu vou fazer rodinhas ali que eu permita uma certa movimentação entre as carteiras, mas eu posso fazer uma atividade que tenha uma dinâmica um pouco diferente? Por quê? Para a criança do digital, uma máquina de escrever é uma super tecnologia, porque a hora que você digita, ela imprime na hora. Você entende? Então, assim, às vezes algo que não é uma super tecnologia, pode ser uma super novidade para eles e gerar um engajamento ali na sala, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, não é só o computador, o projetor, mas é trazer algo novo neste contexto, né? Para eles fazerem uso, né? Imagina um mimeógrafo, ainda tem o cheirinho do álcool, é uma coisa muito
louca para um aluno, né? Que é isso? Sai na hora, cópia, como assim? Né? Então, não estou falando para vocês também levarem a máquina de escrever, mas o que eu estou falando, assim, às vezes, dentro do que vocês ensinam, vocês conseguem trabalhar outras questões. Às vezes, o espaço físico não ajuda mesmo. A gente não vai, né? Eu falei muito da questão, a flexibilidade das rodinhas, não vai dar para pegar todas as suas carteiras e pôr rodinha. A gente sabe disso, né? Que você vai ter que arrastar tudo e no final da aula vai ter que voltar para o lugar, porque o professor que dá aula no outro período enche o saco e não quer que a sala fique em grupinhos, ele quer linha de produção. E a gente tem isso também, né? Tem o coleguinha de trabalho que a gente está aqui estudando, aprendendo, e ele não quer, né? Mas dá para a gente tentar alguma atividade assim. Hoje, empurra tudo, cada um vai trazer um tapete, nós vamos sentar no chão e vamos trabalhar outra coisa, né? Assim como o Ângelo fala muito da coisa da teatralização, né? Que marca muito os alunos, fazer um teatro e grava, né? Eu estava ontem, acho, no Instagram. Eu tenho muita aluna de moda que virou blogueira ou abriu empresa, e daí eu estava vendo uma delas falando, nossa, eu lembro de uma professora da faculdade, porque ela estava falando de público-alvo, e eu sempre falava que aluno de moda é danado, ele quer o melhor público-alvo que existe, né? Mulher, 20 a 30 anos, magra, executiva, ganha bem, não tem filhos, não faz faxina e come sushi, né? Todo mundo quer esse público, é perfeito, não tem celulite, não tem nada, é perfeito, mas não existe, né? Aí ela estava falando sobre público-alvo no Instagram, e ela falou, nossa, eu lembrei da Lu, porque ela falava isso. E realmente, esse público não existe. Eu tenho loja, todo mundo quer essa mulher não existe. Eu falei, bom, viu? Lembrou, né? Mas como que eu passei essa informação para ela? Bem do jeito que eu estou falando para vocês, brincando nas rodinhas. Dou um exemplo, eu brinco que os alunos ainda querem uma mulher antenada, né? Ela deve ser um ET, porque não existe uma mulher antenada, né? Então, assim, só que a forma com que eu explico, e vocês estão vendo aqui na câmera que eu falo com as mãos, eles gravam. Então, às vezes, não é o que a gente passa, mas é a forma com que a gente vai fazer para ele gravar, né? O Ângelo, o aluno, lembra até hoje que ele é o Citocina lá, né? Né, Piva? Então, assim, por quê? Porque para ele foi importante aquele momento. Pelo menos aquilo ele gravou. Então, a gente tem que tentar fazer o que dá, né, Lu? É uma pena, mas a gente também trabalha em instituição pública. Mas, eu falo para vocês que se faz parte da visão institucional, aos poucos a gente vai mudando. E eu digo isso porque, até estou dando spoiler já, porque assim, no curso anterior, participou a coordenadora do curso de eventos, né, Piva? A diretora da FATEC e a coordenadora, a Angelina, de qual curso, Piva? ADS. 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 E elas propuseram uma sala diferente para os estudantes. Uma sala decorada, com carteiras diferentes. E eles estão, no momento da pandemia, montando a sala. Estão porque eu coloquei um papel de parede coloridão lá na sala. Eu tenho a loja, ficou super legal. A gente já vai pôr semana que vem outro na biblioteca, super colorido. Está mudando, cara. Como? Porque elas fizeram o projeto e daí elas conseguiram a verba de reforma e elas estão implementando o projeto que elas fizeram no curso. Foi pensado e foi feito a longo prazo. Mas por quê? Porque a diretora estava junto e concordou. Quando tem a visão da instituição, quando a gente consegue envolver quem manda no processo, a gente consegue uma ajuda para a coisa acontecer. E a diretora da FATEC, ela é super engajada, qualquer nova ideia que a gente vai apresentar, ela topa, ela participa, é alguém que sabe, gente, ela conhece todos os alunos, é impressionante, assim, nem eu mal comecei o nome do mundo, ela sabe, só que isso faz a diferença, a gente vê que na questão institucional isso faz a diferença, de uma pessoa que é completamente separada do processo, dos professores e dos estudantes. Então, assim, demorou um pouquinho para arrumar a sala, fazia tempo que se queria, mas depois que elas fizeram o curso, elas montaram o projeto e começaram a se movimentar, pegaram doação, um monte de coisa, e o negócio vai sair. Né? Talvez os alunos só vão ver em 2021, né? Se não tiver aula presencial, mas tá lá, uma já está quase pronta. Né? Então é isso, a gente tem que unir força com quem quer fazer a diferença, né? É isso aí. E aí, Camila, o que você me diz do material? Eu achei bem interessante, eu até estava escutando você falar,
eu tive uma experiência há vários anos na escola que eu trabalho de um ambiente diferente de aprendizagem, né? Então, cada professor tinha a sua sala ambiente. Até a gente acabou mudando há uns 2 anos atrás, porque nós recebemos um aluno cadeirante e aí teve que voltar no padrão. E aí, cada sala ambiente era de uma disciplina. E aí, cada professor fez com a temática da sua matéria. Por exemplo, eu sou professora de inglês. Então, na sala tinha várias bandeiras de vários países que falam inglês, até alguns que eles nem conheciam. A gente colocou, sei lá, aí eu mudava com o tempo. Aí eu colocava algumas imagens de alguns cantores típicos, né? Tipo dos Beatles. E aí na sala de história tinha vários mapas, várias coisas legais. Então, assim, era bem gostoso, porque até nós, professores, quando a gente acabava entrando em outra sala, ligava a chavinha ali, né? Entrava na sala de ciências, daí a gente já pensava, nossa, que legal, tinha lá um corpo humano, tinha várias coisas. Então, para eles era divertido, era bem, assim, a gente percebia que cada hora que eles entravam e mudavam a decoração, assim, as coisas, eles ficavam já entusiasmados, né? Querendo aprender, querendo entender. Só que daí acabou não dando por muito tempo por causa mesmo da estrutura que precisava acomodar um aluno que a gente recebeu que era cadeirante, não podia ficar se locomovendo tanto. Mas esse período que eu trabalhei, acho que foi uns 3 anos. Foi bem gostoso. E agora, complementando sobre o vídeo que você me perguntou, eu li o artigo e eu achei uma coisa bem legal que eu não sabia, até vai acabar o tempo, que as escolas, a estrutura, elas acabam mudando de acordo com a história até, né? E daí tinha uma parte lá que estava falando que na época que teve o surto de foi tuberculose, não sei, acabou mudando a estrutura e aí as janelas ficavam maiores para ventilar. E daí eu fiquei até pensando na hora que eu estava lendo, será que daqui a alguns anos também não é uma coisa que vão pensar nessa mudança, né? Foi isso que eu achei interessante mesmo, essa mudança da estrutura conforme os períodos históricos que vão passando. Eu acredito que vai ter mudança sim, tá? Ainda não está se falando nisso porque está muito recente. Eu acho que está todo mundo tão perdido e todo mundo correu muito para elaborar muita regra. Gente, o que eu recebi de e-book, de livro, que nem abri, porque ninguém teve trabalho de fazer outra coisa além de trabalhar nessa pandemia, né? Eu trabalhei muito nessa pandemia. Então, o que acontece? Está começando agora a se discutir. E como é muito novo para a gente, é mais difícil do que para os países orientais, porque eles já têm outros hábitos, né? Por exemplo, eu sou viciada em série chinesa e coreana. Eu já vi quase todas da Netflix, elas bem romance, qualquer coisa. E assim, os hábitos dele, eu gosto de ficar analisando os hábitos. Então, assim, os coreanos, né, tirando aquilo que a gente viu no filme lá que ganhou o Oscar do Parasita, né? Pelo menos o que as séries coreanas mostram, é uma loucura por limpeza. É impossível um coreano entrar com um sapato dentro de casa. Todos têm um chinelinho. Até cenas que eu fiquei observando, cenas que eles têm que entrar correndo no ambiente. Quando eles abrem a porta, eles estão de sapato. Quando aparece a câmera de dentro, eles já estão de chinelinho. É impossível eles entrarem com um sapato no ambiente. Porque é cultural. Vocês entendem? É muito diferente da nossa cultura. Lá eles saem para fazer Cooper de máscara. Nem é porque vai proteger alguém, é porque é cultura. Eles já estão acostumados. E não é porque é pandemia. Então, e olha que a pandemia começou lá, né? Na China, mas, né? Agora, então, a gente vai sim se apropriar de outros hábitos. O brasileiro, ele tem uma cultura que é bem diferente disso. O brasileiro abraça, ele é caloroso, ele dá beijinho. Você chega para um europeu, ele vai olhar você meio estranho, dependendo de onde é a pessoa, porque não é assim que é a cultura deles. Então, eu acho que os países de origem mais latina, eles vão sofrer mais com isso, né? Nós não somos latinos, né? Nós somos de portugueses, mas nós também estamos aqui na América Latina, que é mais caliente. Então, nós vamos ter que nos acostumar. Na sala de aula, vai com certeza ter alguma implementação. Por exemplo, eu acredito que vai ter bastante coisa com relação a calçado, não no sentido do estudante tirar um calçado e levar um calçado a mais,
mas talvez alguma barreira para limpeza, sabe? Por exemplo, não sei se vocês já passaram na divisa de um estado para outro, vocês já viram a estrutura para febre aftosa que tem nos estados? Não? No sul tem muito, né? A minha família é gaúcha, mas eu moro no Paraná, então a gente sempre transita muito Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, todas as travessias de estado tem um posto policial, o asfalto é rebaixado, porque em épocas de febre aftosa, eles colocam um líquido ali dentro que o pneu passa e já limpa, para não entrar dentro do estado nenhum vírus. Então, eu acho que essa mesma barreira sanitária que se faz para veículo vai ter que ser atualizada aí de um estado para o outro, e talvez tenha algum tipo, sabe, de líquido, alguma coisa que o estudante tenha que fazer ao chegar na escola para poder limpar, né? E daí, é claro, a gente sempre vai cair no desafio do estudante de baixa renda, que ele mal tem um calçado no pé, ele não vai ter dois, né? Não vai ter um chinelo plus para usar na escola, né? Esse tipo de coisa. Então, mas eu acho que algumas coisas, sim. Por exemplo, hoje, já, por causa da pandemia, está sendo muito comercializado totens de álcool em gel, todo comércio. Né? Eu não comprei um totem, mas eu tenho álcool em gel na minha loja, mas tem muita loja que tem um totem e você não põe a mão no vidrinho, você aperta no pé e sai o líquido para você passar. Então, isso aí vai virar uma coisa bem comum também, já vai ter que entrar no orçamento das escolas, apesar de que a higiene, ela tem que ser como um todo. Sinceramente, né, aqui em casa tem médico que não acredita que a máscara proteja porcaria nenhuma, porque não protege, porque você passa a mão no nariz, e porque as pessoas usam no cu, não aqui, né? Você já viu? Eu recebi uma charge, sabe, do cara com o pipi pra fora, tipo a máscara, a camisinha daqui e o pipi pra fora. A máscara é isso, né? Você põe aqui e o nariz pra fora. Não tá protegendo nada, né? Então, vai ter esse tipo de coisa, né? Na China, eu li um artigo sobre as regras das escolas, como que estava funcionando para a volta às aulas. Era uma brasileira que morava lá, contando como que estava sendo a experiência diária para os estudantes. Os estudantes, eles comem na sala de aula, na sua carteira. Eles não saem mais da sala de aula. Eles levam os seus talheres, eles lavam e levam para casa, então não tem manipulação dos talheres deles na escola. A professora leva, claro, né, gente? Lá as turmas são menores, né? Bem diferente. A professora leva a comida na carteira, o aluno termina, a professora retira. A cada 2 horas, a professora passa. Então, os pais têm que comprar as máscaras descartáveis e todo dia eles têm que levar 3 ou 4 máscaras para a escola. A professora tira a máscara da cara do aluno, joga fora e põe a outra. O aluno não encosta a mão no rosto nem no nariz. É a professora que faz isso, com luva. Então, eles criaram... O aluno chega, o calçado dele é higienizado, e ainda quando entra dentro do recinto, ele tira o calçado e usa um só lá dentro. Então, eles já têm essas regras, né? Claro que eu também vi notícias, diz que voltou às aulas e também voltou a contaminação. Né? Então, você vê, com tudo isso que os negros estão fazendo, ainda está contaminando, você imagina quem dá aula na favela, né? Máscara descartável é luxo, né? Então, assim, eu não sei dizer o que vai ser feito, porque mesmo a galera da saúde tem muita divergência de opinião entre o que contamina e o que não contamina, o que faz mal e o que não faz mal, né? Mas, sim, eu acho que vai ter um afastamento das carteiras, que vai ser necessário, vai ter que trabalhar mais a questão da ventilação cruzada, né, de um ar que entra e um ar que sai, vai ter algum tipo de barreira sanitária para todo mundo que entra nos locais de aglomeração. Se duvidar e a coisa virar um extremo, vai até ter termômetro para você testar a temperatura de aluno, porque até em Itu estava tendo barreira, você chegava... Faz tempo que eu não vou, mas foi umas 3 semanas que eu fui para Itu de carro, eu fui parada numa blitz, ela pôs o termômetro, pontou para minha cabeça para ver se estava com febre. Então, vai ter que ter algum tipo de coisa. Eu não sei se isso realmente vai ser uma proteção ou se está sendo mais assim, igual todo mundo usa máscara, mais encenação, porque no final, às vezes, não, né? Eu fui no mercado, o cara pegou na banca de fruta na minha frente, de máscara, bonitinho. Aí ele pegou a fruta, tirou a máscara, cheirou, não gostou, voltou de volta.
Então, assim, vai. Acredita, viu? Então, assim, gente, é cultural, a coisa vai se espalhar. Claro que a gente, né, é meio vira-lata, a gente tem mais anticorpo, e vou torcer por isso, mas e daí vai sobrar para o professor, porque quem que vai poder aplicar tudo isso? A escola não tem tanta equipe, né? Vai sobrar para o professor, a gente vai ter que fazer uma parte grande, menos para quem está na educação superior, porque tecnicamente são adultos, mas educação infantil, sinto informar, vai ter um trabalho redobrado, né? Vocês estão lidando com um público menor, tem que ficar em cima, é bem mais trabalhoso. Mas eu acredito que daí talvez a gente chegue nesse afastamento, numa redução de alunos por sala, porque daí até lá o Ministério da Saúde vai conseguir criar regras, né? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, mas o nosso governo não gosta muito, então não sei se ele vai seguir, se não vai, né? O problema é que nós temos divergências políticas, culturais, ideológicas, né? Não está falando uma língua só, né? Se tivesse, tudo bem. Então, né, o Estado de São Paulo vai brigar, porque ele não está se dando do governo federal, enfim, vai acontecer isso, mas eu acho que vai sim ter esse afastamento, vai ser necessário, né? E todo mundo vai ter que ter vacina. Eu não tomo vacina de gripe de jeito nenhum, então assim, eu não sei se vão obrigar os professores a tomar vacina, tô ferrada. Mas vai ter que ter. Então eu acho que talvez o futuro seja melhor, né? E é isso mesmo, a gente vai aprendendo, né? Se hoje a gente entende conforto dentro dos ambientes, se a gente sabe que a iluminação é importante, se a gente sabe ventilação cruzada, não foi porque alguém falou, vamos pôr janela aqui que vai ficar legal. É porque muita gente morreu, muita gente passou mal, e daí depois disso, sabe, é igual quando foram descobrir a higiene na medicina, começaram a perceber que um monte de mulher morria e só num hospital que não morria. Daí foram ver por quê, porque o médico daquele hospital era chato e ele obrigava todos os médicos, quando fossem fazer o parto, a lavar a mão. Daí que foram descobrir que era o médico que estava contaminando, e daí virou regra, né? Então, até a coisa virar regra, sempre tem quem paga o pato da evolução do pensamento humano, né? É isso. E você, Celso? Chamar você aqui, o que você achou do conteúdo? Não, tá igual meus alunos da graduação que eu já não respondo. Vanessa? Olá, professora, boa noite. Oi, Vanessa, tudo bem? Consegue abrir sua câmera para a gente dizer oi para você? Consigo. Oi, bem melhor. Tudo bem? Levando. Nossa, essa situação tá terrível na escola, viu? Por quê? Qual dificuldade você está encontrando? Essa questão da videoaula, a minha comunidade é muito carente, então os pais estão tendo muita dificuldade em realizar as atividades com as crianças, por essa situação de espaço mesmo, porque tem famílias que moram em 2 cômodos e uma quantidade grande de pessoas, então não tem o silêncio, não tem o ambiente adequado, não tem os materiais adequados e muitas vezes a prioridade é colocar comida na mesa. Então, está sendo bem difícil. E assim, a gente fica frustrada, a gente fica ansiosa, são tantos sentimentos misturados. A gente passa por isso, né? Eu também estou com alguns alunos, imagina, eu dou aula na FATEC para alunos de eventos, que vivem de eventos. E quando todos os eventos param, você vive do quê? Né? Muitos não conseguiram auxílio emergencial, enfim. Então, é complicado. Eu também, nas minhas aulas, estou tentando mais ajudar eles de dicas empreendedoras na pandemia, quase. Porque eles precisam comer. Você com fome e desesperado para pagar seu aluguel, você não vai ter cabeça para prestar atenção numa aula. Ver um professor falar lá um tempão, você vai falar, sabe, minha prioridade é outra. Não vamos ser hipócritas de achar que é tudo lindo. Não é.
né, com conta para pagar, e às vezes a criança precisa assistir a aula, e daí só dá para pegar do celular do pai. E o pai precisa do celular para trabalhar, porque agora está todo mundo vendendo por WhatsApp, usando rede social, né? Então, assim, é limitado mesmo, é uma dificuldade. Eu acho que, né, nesse sentido, falar em espaço de aprendizagem, né, falar em conceber um local, é a gente também pensar como as casas são precárias, né? Como as casas também não têm uma infraestrutura para poder acolher. São muitas pessoas realmente no mesmo cômodo. Imagina cada um tendo uma aula, ou cada um fazendo uma atividade ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? É difícil para o aluno, é muito difícil. Eu acho que as escolas, os professores vão muito, não condescendentes, mas vocês vão ter que levar em consideração muita coisa aí, porque são seres humanos, né? Assim que Lá na creche nós estamos tentando planejar essas aulas com o máximo de cuidado possível, tentando dar oportunidade e possibilidade para que eles realizem. Então, quando tem atividades com tinta, por exemplo, sempre dando uma sugestão de algo que eles possam usar, que tenham em casa, porque a grande maioria não tem dinheiro para estar adquirindo esses materiais, para estar fazendo as atividades. Fora a situação do ambiente, de vários irmãos com idades diferentes, fazendo atividades no mesmo horário, a mãe que tem que trabalhar, que chega tarde em casa, cansada. Então, são vários critérios a serem repensados. Pode falar. Em relação, assim, aos ambientes de aprendizagem, nós até tínhamos avançado bastante nessa questão na educação infantil, em criar aquele ambiente convidativo, otimizar espaço, tanque de areia, por exemplo, sempre está criando ambientes novos, né, que estimulem as crianças, que convidem, que possibilitem experiências diferenciadas, enfim. Nós já tínhamos avançado bastante. Aí veio a pandemia e voltamos à estaca zero. Agora a gente vai ter que ver o que vai ser, né? Se eles estabelecerem alguns procedimentos para a gente adotar, né? Com crianças, com grupos de tantas pessoas, né? A gente vai ter que ficar atento a isso, realmente. Em Salto, eu não sei em Tu, mas em Salto eu fiquei sabendo que está ajudando, né? As crianças da escola, cada família ganha uma cesta básica, né? Por criança. Os da rede para ajudar. Imagina, tem criança que só comia a merenda, né, gente, em alguns horários, né? E daí não tem mais a merenda, a prefeitura municipal está destinando a cesta básica. Eu achei isso legal. Aqui em Itu parece que eles têm que fazer um cadastro no CRAS, não é na escola. Ah, entendi. Mas a creche oferecia 5 alimentações por dia. Então, agora a família está tendo que correr atrás de 5 alimentações, né, para oferecer, porque já era hábito, essas crianças devem cobrar isso deles em casa. Sim, com certeza. Então, pensa a mãe que tem que trabalhar fora, deixar comida para um monte de refeição, e às vezes as crianças ficam sozinhas, né, o irmão mais velho que cuida, porque os pais não têm muito o que fazer, né? Eu enfrentei essa dificuldade quando a gente começou a dar aula online também, porque, bom, para começar, eu já falo muito e a minha aula é até as 10h30 da noite com conteúdo. E daí eu fiz 2 semanas assim, não, tem que cumprir o horário, tem que gravar, tudo aquilo que a gente aprende, né, prima? Não, você tem que abrir a aula, fechar a aula, gravar, registrar, passar atividade. Aí eu comecei a conversar com alguns alunos, e daí eu falei, como é que tá e tal. Aí o aluno falou, olha, professora, eu tô com dificuldade, porque se eu não conseguir pegar na hora, eu só tenho 1 hora de almoço e você tem um vídeo de 3 horas falando, né? E eu não consigo ver um vídeo inteiro de 3 horas em 1 hora de almoço, se eu perco a aula. E no meio da noite, às vezes o meu filho me chama, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que sair, daí se eu perco, eu tenho que assistir. E daí eu comecei a rever, eu mudei totalmente as minhas aulas, eu estou fazendo menos tempo de conteúdo, estou deixando o exercício para ser feito no momento da aula, comigo tirando dúvidas, não estou deixando tarefa para depois, porque muitos estão tendo que trabalhar dobrado. Esse meu aluno, por exemplo,
quem trabalhava com ele, que era grupo de risco, se afastou, e quem ficou no trabalho está trabalhando triplicado. Então, imagina ele dar conta de assistir aula online toda noite e chegar arrebentado porque ele está trabalhando por 3, né? Porque ele não trabalhava antes por 3. Então, e para esse aluno não desistir, né? Porque, assim, esse momento vai passar, mas ele tem que agora cumprir uma tarefa, né? Então, a gente também tem que levar em consideração isso, porque é o que você falou mesmo, Vanessa. Mudar a estratégia, ver o que a pessoa tem acesso, o que a pessoa consegue, né? E pensar depois no espaço, enfim, conforme a gente for conseguindo, né? Ana, eu vi que você saiu, está dando atenção aí, está entrando e saindo. Consegue só falar rapidinho? Meu filho, Alguma dúvida? Meu filho está a toda a prova. Põe ele junto aí. Acabou a aula. Então, eu queria colocar uma posição, porque, assim, eu sou professora, eu dou 360 horas aulas por semestre, eu tenho a carga mais cheia da escola, e, além de tudo, eu faço a coordenação, e agora eu estou fazendo a gestão da associação. Então, eu estou chegando num ponto que eu consigo ter um olhar assim mais abrangente. Eu estou fazendo essa extensão e estou fazendo uma pós-graduação em gestão exponencial de pequenas e médias empresas. Então, o negócio tá bom, né? Como você consegue ser mãe? As professoras aí vão entender. Meu filho está regredindo, porque ele sente muito a minha falta. Meu marido trabalha de madrugada, eu trabalho de dia, um dorme, outro sai, ele sente minha falta, e ele está regredindo em várias coisas. Chegou uma fase de fazer xixi na calça, que é uma coisa de louco. Então, daí, o que eu queria passar para as professoras é que no começo dessa pandemia, eu achei que com aquela de vamos parar 15 dias, vamos parar 30 dias, logo a gente volta ao nosso trabalho. A gente não vai voltar. Agora, o que eu pensava setembro, minha cabeça já está dezembro, né? Nossos alunos vão perder muito da qualidade, vão. E não são só os nossos alunos, é a população toda, né? Então, depois, a partir do ano que vem, que agora é a minha nova meta, a gente vê o que a gente faz para resgatar tudo que foi perdido agora. Agora é hora de salvar vidas das famílias dos nossos alunos. Eu falo, o nosso trabalho é muito mais de assistente social. Se a gente sabe que a família está passando fome, vamos ajudar. Eu falei, se cada um cuidar do seu quarteirão, o Brasil inteiro está salvo, né? Então, assim, o quanto a gente puder avançar com a educação, a gente avança, mas é mais a saúde, segurança e salvar vidas. Porque quem está preocupado com o conteúdo até dezembro, infelizmente, vai ficar frustrado, porque a gente não vai conseguir. Agora, vai mesmo. Se um dia conseguir fazer um vídeo, se o outro dia consegue fazer uma atividade, se o outro dia consegue que uma família entregue na escola e formar um portfólio, vai ser uma luta diária. O que não pode é esperar que isso aconteça, porque senão só vem frustração. Falou tudo. Não adianta, a gente não sabe o que vai acontecer. Igual, pensa, um país que está entrando em guerra. As pessoas vão lá, assim, você sabe que um monte de gente vai morrer. Você vai ficar pensando em, sabe, sei lá, decorar sua casa, você está pensando em outra coisa, né? Eu acho que a gente está numa fase assim, né? O Brasil nunca viu uma guerra de perto, né? Só há muito tempo atrás, mas pouca população teve acesso. Então, assim, a gente está nessa fase mesmo, de pensar, o ano que vem a gente junta os cacos e vê o que faz com isso, né? Esse ano não vai adiantar criar muita expectativa, porque vai gerar frustração. Claro que a gente tem que se manter nativa, porque faz bem para a cabeça, né? Então, assim, o professor pensar algo que a família possa trabalhar, o aluno, é importante também, porque essa mãe também precisa de uma criança ocupada, né? Porque ela também está cheia de coisa. E se essa criança fica ocupada, ela vai pedir atenção, que ela não tem. E daí acontece isso mesmo, né, Ana?
Porque mexe com o psicológico, não tem como, não. Pode ver você o dia inteiro em casa, mas você não está ali, né? Você não tem como estar ali, porque você está fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo, né? E isso mexe. Gente, imagina com uma criança, se isso mexe, eu tenho só filho bicho, já mexe com eles, né? Já fica pedindo. Imagina uma criança vendo você em casa trabalhando, né? A tua rotina era sair, de repente você está ali o tempo inteiro, né? Mexe muito mesmo. Então, acho que você está certíssima. Ano que vem a gente vê o que a gente faz. Agora vamos entrar no meio da política, né? E eu moro em Dayatuba, eu sou natural de Itu, eu trabalho em Salto. Mas Itu é uma cidade onde as professoras sofrem muito, porque são extremamente cobradas pela prefeitura, sem estrutura alguma. E minhas sobrinhas que estudam em escola particular, a prova que era para ser online amanhã já foi mandada para casa, ela fez em casa, colocou no envelope e entregou na escola. Uma das escolas mais conceituadas. Então, eu acho que a professora da escola pública não pode se cobrar tanto, porque a particular não está dando conta. Não, até eu, como aluna, falaram que ia ter prova e não sei o que, fizeram maior terrorismo e todo mundo conectou, o sistema caiu. Daí tiveram que deixar a prova que era para ser feita em 2 horas, teve que ser feita em 24 horas, né? Porque não pensa que tem exceção, não pensa que pode acontecer, que o aluno pode não conseguir conectar na hora, né? Imagina, a minha professora falou, gente, não vou dar aula hoje, porque roubaram todos os cabos de internet da avenida de Dayatuba, perto do Parque Ecológico, e ficou sem internet por 2 dias. Porque daí também reduz a equipe que dá manutenção, e não tinha quem arrumasse, ela falou, não posso trabalhar, estou sem internet. Ela mandou mensagem por WhatsApp para a turma ficar sabendo e foi isso. Então, você imagina. Eu acho realmente que, assim, é uma mudança. Oi, Camila, você voltou de novo? Eu estava aqui ainda. Não, é que às vezes cai e troca, vocês vão mudando a posição aqui nas carinhas no vídeo. Pessoal, com relação a avaliação, vocês têm alguma dúvida do que foi avaliado, do questionário que vocês fizeram? Ionei, eu não chamei você ainda. Você está por aí? Oi, professora. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Oi, sim, agora estamos. Tudo bem? Tudo. Não tô. Hoje eu só tô ouvindo mesmo. Você conseguiu ver o material? Consegui. Eu li o capítulo que você falou do material, né, base. E vi também, gostei bastante no que diz respeito ao espaço da sala de aula, né? Eu trabalhei num lugar em Itu durante 4 anos e os espaços de aprendizagem eram bem explorados. Claro que a gente era privilegiada porque a instituição é bem grande, bem espaçosa. Então, o layout da sala não é tradicional. A gente conseguia fazer um layout diferente. Cada sala tinha um espaço diferente de aprendizagem. Então, isso era muito legal. E aí eu lembrei que uma vez o professor Piva também falou que essa ideia de metodologia ativa é uma ideia colaborativa. E quando ela acontece com toda a instituição, o espaço de aprendizagem ele tem um avanço bem significativo, né? Então, vendo o mapa da sala no livro, eu notei isso, eu lembrei dessa experiência que eu tive. E até hoje lá é assim. As salas têm um layout bem legal. Tem sala que tem layout em U, tem criança que senta em círculo só com a cadeira. E aí fica um espaço bem gostoso e as crianças conseguem, tipo, fica uma aula atrativa, né? Então eu lembrei disso e relacionei aqui com o conteúdo dos espaços de aprendizagem. Que legal. Uma coisa que eu queria destacar para vocês é que eu fiz um modelinho de Canvas, que é para facilitar, é como se fosse um roteirinho que vocês podem seguir, né? Eu coloquei no vídeo, ele não está no capítulo do livro, eu desenvolvi depois do capítulo do livro,
mas ele está na apresentação, né? Para quê? Na verdade, é para vocês lembrarem de coisas que são importantes, se vocês quiserem tentar aplicar na sala de vocês esses conteúdos, né? De uma maneira bem simples, dentro da realidade de vocês. Então, lá vocês fazem uma relação do que é a sala, né? Do que a sala apresenta de infraestrutura, qual que é o contexto, qual que é a visão institucional, qual que é os desejos dos alunos, porque daí você envolve os alunos a ajudar a criar a sala junto, né? E depois vocês relacionam o que tem. Faz uma relação, eu tenho 25 carteiras, X cadeiras, um armário, faz uma relação do que tem e uma análise do estado de conservação do que tem, para analisar se isso precisa ser substituído, se ele pode ser só arrumado, reaproveitado, pintado, mudado a aparência. E daí para saber se eu vou ter que ter um aporte financeiro para fazer uma mudança ou se eu posso pedir doação. Porque às vezes os alunos podem não ter muito, mas se a gente consegue engajá-los, às vezes eles trazem a família, tia, meu pai é pintor, pode dar uma mão aí, sabe? Então, né, a gente traz o que eles têm para a escola. E hoje, essa questão colaborativa, cada vez mais vai ser necessário. Eu falo isso por quê? Porque por exemplo, eu estava orçando um serviço de pintura para minha loja essa semana, aí 3 dias depois o pintor falou, olha, eu preciso de um projeto de uma casa. Você não pode fazer um projeto para mim? Aí eu falei, poxa, eu posso fazer, mas eu ainda não sou arquiteto, não posso assinar, mas então eu vou achar um engenheiro amigo meu. Aí eu liguei para o engenheiro, falei, você assina o projeto e tal para ele? Ele falou, não, eu preciso de um pintor para uma obra minha, então eu fecho negócio com ele, eu faço o projeto para ele, ele pinta para mim. Ou seja, a gente está se colaborando. E por que não pode fazer isso na escola? Por que não pode trazer o que os pais têm? Eles conseguem ajudar a escola, né? O que os estudantes conseguem fazer, né? Então, a gente vai ter que pensar de uma maneira mais colaborativa. E daí esse Canvas, ele é um painel para ajudar a discutir ideias em grupo. E é legal conseguir fazer com outros professores, ou com o professor que utiliza a mesma sala num outro período, falando, vamos construir junto? Vamos ter uma ideia de melhoria junto? Eu fiz um curso, tem um Canvas, vamos tentar aplicar? Então, ele é um modelo bem simplificado, onde a gente pode colar post-its com anotações, pode colar recorte, dá para imprimir ele maior, ou escrever ele num quadro mesmo, sem imprimir nada, sem gastar, e a gente fazer anotação, porque daí a gente consegue determinar o que a gente quer pôr. Aí conversa com os alunos, pede para eles fazerem desenho, ou maquete, ou alguma representação do que eles acham que seria a sala ideal. Porque às vezes eles têm uma ideia tão absurda, mas que pode fazer tanto sentido e que a gente não pensou, e a gente não precisa aproveitar a ideia dele na íntegra. A gente seleciona as melhores ideias e faz eles votarem, e relaciona todas essas ideias. E daí, dentro daquilo, que forma que é mais legal, que cor que a gente podia ir atrás. Nossa, a gente acha que aqui ia ficar legal laranja. Vamos correr atrás se a gente consegue uma doação? Quem será que teria uma lata de tinta? Quem será que podia fazer alguma coisa? Porque daí assim a gente consegue se colocar em movimento. A questão é não ficar parado, gente. A gente tem que se colocar em movimento e fazer as pessoas trabalharem em conjunto, né? Então, esse modelinho é legal até, Ana, você como gestora, se você conseguir propor isso no próximo ano para os colegas, sabe? Até como um exercício de criação para professores, falando, olha, eu fiz um curso, blá, 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 numa semana de treinamento, fala, olha, a gente podia pensar como melhorar o espaço da nossa sala de aula. A gente não tem recurso, não tem verba, e o que tem é isso. Como será que a gente pode criar alguma coisa com o que a gente tem? E daí colocar o Canvas para os professores participarem, explicando para eles darem ideias, porque às vezes, a gente às vezes tem uma lata de tinta largada em casa que não vai usar para nada e que a gente pode doar, sabe? Agora, nessa pandemia, os alunos de eventos, eles fabricaram para doar um monte de máscara que eles doaram. Eu fiz uma limpa nos meus armários, levei linha, o que eu conseguia, o que eu tinha de tecido, eu levei para eles, porque eles fizeram gratuitamente, alunos estavam desempregados, produziram um monte de máscara. Aí eu pedi algumas para mim, todas vieram bonitinhas no saquinho. Então, assim, as pessoas têm coisas em casa que não usam. E a gente tem muita coisa em casa. Assim como nós, os outros professores também vão ter, né? Às vezes é um tapete, um puff, uma cadeira, sei lá. Algo que a gente possa estar aproveitando, né? Então, eu gostaria que vocês tentassem utilizar,
né, no próximo ano, esse modelinho de Canvas. E daí, se depois alguém tiver alguma dúvida também, né, Piva? Teve o grupo do WhatsApp, depois tem os nossos contatos lá, vocês podem mandar uma mensaginha. Depois eu estou em Salto também, é fácil me achar. Para a gente ir compartilhando o que vocês precisarem de ajuda. Eu acho que se vocês conseguirem movimentar a comunidade, movimentar os alunos, os familiares, a gente consegue tentar deixar, né, até para o ano que vem, a gente ter uma escola diferente. Né, para um momento diferente que vai ser necessário, né? Verdade. E tá todo mundo se reinventando. Eu comprei o pessoal ali de Tu, da Pavani Móveis, não a Ribeiro e Pavani. A Pavani, eles fazem móveis de restaurante e tal, tem uma loja também. Eles compraram uma carga de material e eles fizeram sapateira de metal. Estavam vendendo umas sapateiras bem legais de ferrinho, R$50. Leva na casa. E foi legal porque eles reaproveitaram o material para fazer um negócio útil e barato. Né, que muita gente está comprando, porque agora todo mundo vai ter uma sapateira na porta de casa para deixar o sapato da rua, né? Para poder entrar e pegar o chinelinho e entrar dentro de casa. Então, é uma coisa útil. E eles conseguiram um material reaproveitado, então eles falam que às vezes tem um amassadinho e tal, mas veio perfeita. E ele conseguiu também, colaborativo. E ele vendeu, sim. É uma loja grande, conceituada, que está milhões de anos em Itu, mas estava trabalhando também de maneira colaborativa com um monte de gente. Então, eu acho que, por que não? Se as grandes empresas estão fazendo isso, por que não a gente não fazer? Né? Tá todo mundo tendo que se reinventar. Verdade. Né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Ainda tô vendo aqui o horário, 3h40. 3 minutinhos vai cair a conexão. Com relação ao conteúdo, ao artigo. Não, acho que ficou bem explicado, então, hein, Piva? Pois é. Não tenho dúvida, não. Chamei você antes, Celso. Eu não vi, viu? eu não consegui falar. Mas eu achei bem interessante até esse aplicativo que você passou. Eu mexi um pouquinho nele, não tive oportunidade na sala de aula ainda para medir, né? O tamanho deles, o tamanho das salas, porque eu tenho um problema que eu acho que é bem comum com todos aí, que é a falta do espaço. Mas é aquilo que você falou, a gente tem que ver o que pode ser feito, né? Então eu vou fazer segunda-feira eu vou na escola, vou medir as bancadas, para verificar se eu consigo ajustar o layout da sala para que eu consiga acomodar todos os alunos, né? Porque a minha sala de aula, ela está preparada para receber 16 alunos. Eu tô com uma turma de 18. Então, 2 alunos parece pouco, né? Mas como são atividades práticas, acaba prejudicando, né? Os 2 alunos que vão ficar sem o espaço deles. Então vou utilizar esse aplicativo, vamos ver se eu consigo melhorar o layout da sala para atender a todos, né? Tem uma outra ferramenta que é o Google SketchUp, né? Que é a ferramenta do Google que faz desenho 3D. Daí ele já faz em 3 dimensões. Ele é gratuito, ele é online. Você entra com o cadastrinho do Google, né? E você desenha o tamanho da parede, o tamanho do chão, desenha as 2 paredes e você consegue fazer o download da carteira, do desenho da cadeira, e você inserir no espaço. Daí você vai achando. Qual que é o nome? Google? Google SketchUp. Vou anotar aqui. K-E-T. Deixa eu pesquisar aqui o certo aqui, só para não falar besteira. S-K-E-T-C-H-U-P. SketchUp. E daí, ele é uma ferramenta para desenho 3D, é bem fácil de operar, e você, todo mundo que faz o desenho pode colocar na nuvem, você baixa da nuvem, que ele chama de 3D Warehouse, os modelos dos mobiliários em 3D, e daí você coloca e você encaixa.
E daí você vai visualizando se tem um espaço, você consegue medir com a trena qual que é a distância de uma cadeira para outra. E você visualiza em 3D a sala, você pode pintar de cores diferentes a parede já para fazer um teste de cor. Ele é bem prático. Para quem gostar de mexer em algum programa, tem que dar uma fuçada, mas tem muito tutorial na internet falando dele. Ah, legal. Vou procurar, vou utilizá-lo também. E no 3D é mais legal, é mais fácil da gente visualizar o espaço, né? Ah, bacana. Vamos usar isso Vai aqui cair a agora. conexão. Ah, verdade. Voltando aqui ao nosso conteúdo, para a gente poder encerrar, eu estou com as avaliações e com os questionários que o Piva me passou. Com relação às questões, né? A primeira delas, deixa eu dar uma olhada aqui só a quantidade de acertos que vocês tiveram. A primeira dela teve 3 pessoas acertaram e 4 não. Vamos ver. Né? Leia as seguintes asserções. Os espaços de aprendizagem devem compreender atributos para que possam ser importantes, tanto para os estudantes quanto para os educadores. Digital, móvel, independente e participativo. A esfera social não é privilegiada porque já ocorre em outros ambientes. Porque o projeto desses locais está diretamente ligado ao paradigma da aprendizagem, que enfatiza a avaliação formativa, a esfera social e a aprendizagem ativa. Então, ele perguntava se a asserção primeira era verdadeira ou falsa e se a segunda era justificativa da primeira. Então, assim, realmente, os espaços, eles têm que ter os atributos ser digital, móvel, independente e participativo, mas deve ocorrer neles a esfera social, não só em outras áreas. Então, é dentro da sala de aula a socialização, dos estudantes entre si, dos estudantes com o professor, tá? Então, o projeto dos locais está ligado ao paradigma da aprendizagem, que enfatiza a avaliação formativa, a esfera social e a aprendizagem ativa, tá? Mas a asserção primeira não estava correta o final dela, tá bom? Só a segunda parte. No seu questionário, Piva, deixa eu só ver aqui, ele dá qual questão que eles responderam ou não? Não, só dá a questão, não fala se é letra A, B ou C, né? Não, só a questão. Fala as quantidades, Lu. Na frente Quantidades, aí. né? Isso. Tá. Os percentuais. Beleza. E depois, naquele gráfico maior, você vê só se ele errou ou acertou. Aham. Era a letra C, tá? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Depois a gente vai para a próxima questão. As salas de aula tradicionais, concebidas no século XIX, não mais atendem às expectativas dos estudantes. Gente, já não atendiam, né? Vocês imaginam agora, né? Que as pessoas estão muito mais digitais, fazendo de casa. Se eles chegarem na sala, ficarem 4 horas quase sentados, olhando para nossa cara, não vai rolar, né? A gente vai ter que se virar nos 50, não mais nos 30, né? Então, carteiras enfileiradas, o professor visto como autoridade, concentração absoluta na matéria, sem a interferência de colegas ou dispositivos, são coisas do passado. Repensar a sala de aula para o estudante deste século está cada vez mais complexo. Por quê? Por sua vez, a sala de aula deixou de ser um espaço único para se transformar em um ambiente multifacetado. Podemos dizer que a sala de aula se transformou, sob a ótica dos Learning Space Design, em assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A. Salas de conferência amplas com múltiplas telas em estilo auditório para abarcar o maior número de alunos. B. Centros de aprendizagem que promovem diversas atividades de ensino-aprendizagem. Daí todo mundo acertou essa questão, era a letra B, não vou nem responder o resto, né? A sala de aula é um centro de aprendizagem e ela tem que permitir diversos tipos de interações. Então, é um desafio para vocês, quando a pandemia acabar, esse aluno vai chegar acostumado a ter uma interação diferente com o professor. Aliás, até a ter, às vezes, uma não interação, né? Porque o processo cognitivo é outro, né? Eu já citei isso no outro capítulo, né? A gente saiu de um processo cognitivo em linha
por um processo cognitivo em superfície, né? Então, as pessoas mais velhas, elas pensam linearmente, né? Eu tenho que saber o começo, o meio e o fim para entender alguma coisa. E a galerinha que está vindo, ela pensa em superfície, ela bate o olho, ela entende. Se aquilo fizer sentido para ela e ela achar que ela precisa, ela vai precisar saber o começo. E o meio, ela aprende um pouco ali. Por quê? Porque o cérebro dela não precisa mais armazenar informação que ela não acha útil. Porque se um dia ela precisar, ela sabe que vai entrar na internet e a internet vai responder. Então, a própria tecnologia, a internet, mudou a maneira com que as pessoas estão se comportando, estão pensando. E os estudantes, por consequência, também. Então, eles vão chegar na sala de aula, eles não vão mais conseguir ouvir a matéria como um todo, como era passada, porque agora o professor passa um conteúdo, ele tem um tempo, né? Que nem eu estava ouvindo uma amiga falar, eu falei, como que a Rafa está indo na escola? Ela tem 8 anos. Ela falou, Lu, tá muito difícil. A Rafaela é hiperativa e ela é acima da média. A hora que a professora está explicando, ela já fez a tarefa. E daí, ela fica de saco cheio de ficar lá na frente do computador, olhando, sem fazer nada. Então, ela levanta, ela vai brincar com o gato, ela vai fazer não sei o quê. A hora que ela volta para a tela, ela perdeu alguma coisa. Porque a professora terminou a atividade, começou outra coisa e ela chegou atrasada. Então, ela falou assim, ela é uma acima da média que está ficando para trás, porque ela dispersa, porque ela é rápida demais, e daí ela vai fazer alguma outra coisa para aproveitar o tempo, porque é assim que a gente é, né? Por exemplo, eu não tenho muita paciência de ensinar assim, sabe? A coisa facinho. E olha que eu dou aula de CorelDRAW, né? Eu não tenho paciência com pessoas na frente do computador e Deus mandou uma disciplina para mim de CorelDRAW, de design gráfico com CorelDRAW. Ou seja, é para pagar meu karma. E daí eu tenho que desenvolver a paciência, porque eu preciso explicar. Passo 1, passo 2. Quando eu já estou no 25 na cabeça, a pessoa está no 4, eu volto, né? Hoje, eu tive que explicar um negócio no computador lá na loja. Eu catei o meu do lado. Enquanto eu explicava 3 coisas, eu estava fazendo 25 aqui. Porque eu já penso assim. E muito estudante pensa assim. Então, o ritmo de estudo, o ritmo que a gente passar, também vai ser um desafio quando a gente voltar. Porque cada um vai ter uma velocidade de processamento de informação. E quanto mais acostumados com tecnologia, quanto mais ele tiver que pesquisar na internet, quanto mais autonomia ele tiver, cada um vai ter o seu ritmo. Tem uns que são mais lentos e tem uns que são muito rápidos. E a gente vai ter que atender uma média para não desestimular o que é muito rápido de ter que ficar esperando e para o muito lento poder aprender no tempo dele, né? Porque a gente não tem que exigir que a pessoa seja algo que ela não é, né? Então, acho que esse vai ser o desafio aí dessa questão de pensar uma sala de aula para um aluno hiperconectado. Porque agora que a gente foi para o digital, vai ser inevitável o digital ir para a sala de aula. O aluno vai levar o dispositivo para a sala de aula. E daí a gente vai ter que administrar dentro do espaço da sala de aula, com as metodologias que a gente pensou em aplicar, com o conteúdo que a gente precisa ensinar, ele mexendo nos dispositivos, porque é um estudante que tem capacidade para realmente prestar atenção no que a gente está falando e ainda conversar no Facebook. Ele consegue, né? Coisa que uma pessoa mais velha não, esse estudante consegue. E se você falar, fala aí o que eu falei, ele repete. Porque ele tem uma forma de pensar muito ágil, né? Então a gente vai ter que se virar aí nesse sentido. A outra questão, os laboratórios são aqueles espaços de ensino com disciplinas que exigem práticas e equipamentos específicos, ou para formação profissional específica. Estes locais, tradicionalmente, possuíam equipamentos que os estudantes não têm em casa, como computadores mais avançados. No entanto, com o avanço da tecnologia mobile, iniciativas beyond, né, bring your own device, ou seja, você leva o seu próprio dispositivo para a sala, cada vez mais os laboratórios estão se transformando em estúdios de desempenho, espaço maker, sala de estudo privada ou centro de aprendizagem. É estudo de desempenho, né? Estúdio de desempenho, onde eu vou dar um nome específico, mas lá vai se desempenhar alguma coisa.
mas não vai mais ter laboratório de informática, né? Tanto que na própria faculdade que eu estudo tem o laboratório de informática e todo mundo vai para o laboratório de informática e só usa o computador da faculdade o aluno que não tem notebook, né? Porque todo mundo que tem notebook, eu ando com notebook nas costas o dia inteiro. Então todo mundo leva o seu computador. O seu computador era a agenda que a gente carregava na mão, agora eu carrego o computador, né? Muito mais prático. Fazer no meu computador do que fazer na faculdade, salvar no pendrive, aí esquece o pendrive, perde conteúdo, né? Então, quem tem já vai levar. Claro que a gente está trabalhando com outras realidades aqui, o público de vocês, a grande maioria não tem, ou se usa o computador da família, não pode levar para a escola, mas nos próximos anos, essa situação vai mudar. Vai, pelo menos, eu acho que vai ter um barateamento muito grande dos tablets. Não estou dizendo um iPad, mas o Samsung da vida vai baixar o preço, né? Se eu, pelo menos, fosse dono de uma empresa de tecnologia que faz tablet, estaria correndo muito atrás de fazer um tablet barato, porque daí eu poderia até vender para governo, né? Para poder deixar o acesso móvel, porque ninguém quer ficar parado num lugar para estudar. Então, eu acho que sim, os estudantes vão levar os dispositivos dele para a escola, né? Os mais velhos, segundo grau, blá, blá, blá. Nem chama mais segundo grau, né? Agora, tô velha, hein? A gente fala segundo grau, entrega a idade, né, galera? Nossa! Enfim, o estudante que tá quase na faculdade e o estudante da educação infantil, né? Como me chama agora, hein? Ensino médio. Ensino médio. Então, os médios já vão ter acesso, né? Só a educação infantil que não, e olha lá. Falar isso. Segundo grau e máquina de datilografar é entregar a idade mesmo. Verdade. Eu ainda sou do tempo que fazia curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia. Então, essas eram as questões, né, que a gente discutiu. O capítulo 9, né, o encontro 9 do curso era muito mais para citar exemplos. Claro que eu não fiquei citando os exemplos do livro, porque o livro já citava, então eu tentei ir um pouquinho além, criando aí um painel, um canvas, que fosse uma ferramenta que vocês pudessem de fato aplicar. Eu implico muito com conteúdo que não pode ser aplicado. Tudo que eu desenvolvo, eu tento fazer uma coisa que se aplique, porque senão, né, nem eu gravo, nem quem assiste. Então, eu tentei desenvolver essa ferramenta do Canvas justamente para vocês aplicarem. E foi compartilhado no blog? Será só esse Canvas que eu fiz? Acho que não, Lu. Acho que não. Eu vou mandar a imagem dele, então, no grupo de WhatsApp. Tá bom, daí eu coloco lá. Isso. Tá. Eu mando no grupo para vocês poderem fazer a utilização. E daí, eu acho que é basicamente isso, né? Alguém tem mais alguma? Oi, Gidailma! Você não estava online antes? Tudo bem? Oi, graças a Deus, tudo bem, sim. Estava com compromisso e aí acabei de chegar. É difícil mesmo, né? Agora a gente está com os horários todos alterados. Você conseguiu ver o material? Tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer desse conteúdo, desse encontro 9? Pelo que eu acompanhei agora, para mim está claro. Beleza, então. Tudo bem. Então, eu acho que era isso, pessoal. Caiu, eu não tinha visto que tinha o segundo encontro, tinha até me despedido já no grupo do WhatsApp. Olha essa professora, né? Que fica tendo aula de coisa digital e se perde. Enfim, eu espero que possa ter contribuído, né? Ajudado com as aulas de vocês. Claro que de tudo que vocês vão aprender nesse curso, talvez o meu seja o que menos vocês vão aplicar, porque vocês dependem de uma autarquia, dependem de uma direção, mas o que vocês conseguirem aplicar na sua sala, em uma aula que seja trazer alguma coisa diferente, que mexa com o espaço, já vai tirar o estudante da rotina, né, daquela leitura linear, porque o professor ele não é mais... Ele não vai ser no século XXI visto como a autoridade, né? Ele é visto como um gestor do processo. Por quê? Porque até essa galerinha, ela entende como autoridade outras coisas, né? Como a gente está lidando com um público muito novo,
que vai ser alfabetizado digitalmente pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, o que se entende em termos de que o pessoal do marketing digital fala, no sentido de autoridade, não é aquela pessoa que estudou a vida inteira, que teve um título, que fez um mestrado. Eles até não eles, sabe, qualquer curso de marketing digital, se você for se apresentar num vídeo e falar que você tem mestrado, não fale, porque vai pegar muito mal. É o que eles falam. Você mostra a sua autoridade de outras formas, utilizando outras ferramentas, como gatilho mental, depoimento dos outros. Então, a opinião do coleguinha é mais importante para dizer se o professor é uma autoridade do que o título do professor. Infelizmente, a gente está caindo nisso, né? Isso significa que ele não vai ver mais a gente como o cara que sabe. Ele vai ver a gente como alguém que está ajudando ele no caminho dele, porque é ele que tem que aprender. É o estudante, realmente, né? Então, isso vai ser cada vez mais latente na educação. Porque agora, com tudo que o professor está fazendo, o aluno está tendo que ter mais autonomia, ele está sendo obrigado a ter autonomia em casa, né? Então, isso, com certeza, vai mudar essa percepção do professor. E, ao mesmo tempo, é legal, né? Porque quando ele vê o professor como um gestor, como um colega, como alguém que está aprendendo, criando conhecimento junto, e não como alguém que está lá monitorando, né? De uma maneira meio militar, muda também a percepção para ele entender de uma forma diferente o que ele precisa aprender, né? Então, eu acho que a percepção dos estudantes vai mudar bastante com relação ao que é o papel do professor, e o professor vai ter que se reinventar justamente para achar o seu lugar, que a gente está mudando de papel sem ter manual, né? Por meio na marra, assim, né? Então, a gente vai chegar nessa escola em 2021, quando nos encontrarmos fisicamente na sala de aula, provavelmente, né, a partir da conversa de hoje, a gente vai ter que ter dinâmicas, vai ter que ter coisas na sala de aula que vão muito além do que a gente sabe, né? Então, eu acho que até é uma coisa boa vocês estarem fazendo esse curso nesse momento, pegando justamente, né, essa proposta. Era um curso presencial, né, Piva? Que foi para o digital. Os professores também mudaram de plataforma, a gente não gravava vídeo antes, né? Tanto que nos vídeos de abertura a gente está até meio sem jeito, assim, porque também não tinha essa experiência, né? Que a gente está tendo que ter agora meio na marra, né? Então, mas é legal isso. E fazer uso de uma linguagem mais, infelizmente, menos acadêmica e mais do universo que permeia esse estudante, para chegar nele. Porque quando a gente dificulta muito, né? Eu já ouvi muito estudante, nossa, aquela professora é maravilhosa, mas eu não entendo nada do que ela fala. Não entendo nada. E o nosso papel, se é ser gestor do conhecimento, a gente tem que fazer a gestão da equipe que a gente tem, né? A gente tem que fazer a nossa equipe, com a limitação dela, chegar no melhor resultado. Então, se a gente está muito no Olimpo, a gente não chega, né, nessa equipe, né? Então, isso vai ser uma mudança para muitos professores, né? A gente tem uma linguagem acessível, correta, não estou falando para falar besteira, correta, mas que seja mais fácil de entender. E esse é o nosso papel. Pegar alguma coisa que já foi pensado e levar para uma pessoa que precisa aprender aquilo da maneira mais fácil possível. Porque quando eu virei professora, e eu virei professora muito cedo, eu tinha 21 anos, eu fui chamada para dar aula, e 100% da minha turma tinha mais de 25 anos. E eu, de repente, fui parar numa sala de aula de uma faculdade, e eu falei, meu Deus, né? E daí, no começo, você quer mostrar serviço e tal, e até tinha um apelido que eu era sargentinha, assim, brava, não sei o quê. E daí, um dia, uma colega de trabalho mais velha, que foi quem me contratou, ela falou assim, Lu, você não precisa mostrar que você sabe, porque o seu trabalho só vai estar concluído, você só vai saber que o aluno aprendeu isso, de fato, quando ele aplicar e ele tiver bons resultados. Aí, lá de longe, quietinha, sem ninguém saber, você vai olhar e falar, putz, eu contribuí um pouquinho com a vida dessa pessoa. Mas não vai ser ele que vai chegar e falar, nossa, professora, o quanto eu aprendi com você. Não vai. E essa mudança de percepção que a gente tem que ter enquanto professor é muito importante, né? Porque a gente só vai ver o resultado do nosso trabalho a longo prazo.
não a curto prazo, né? E a gente tem que ter essa paciência. Se a gente é imediatista, a gente sofre. Eu já faz alguns 15 anos que eu aprendi isso. Mas eu sofri bastante. Porque eu era imediatista, eu queria ver o aluno fazendo, vendo o que eu sabia, e não é isso, gente. É um trabalho psicológico de amarrar o ego. Então, a gente é gestor de um processo e o processo é dele. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. É igual um doente que procura o médico e ele não quer sarar. Você pode dar o melhor remédio, ele não vai sarar, porque a doença é importante para ele. A doença faz parte de algo maior que ele precisa passar, mesmo sem saber, né? Então, se ele se curar, ele perde o ganho secundário, ele perde a atenção da família, ele perde aquela pessoa que olha para ele e fala, ai, sério, nossa, o que eu posso te ajudar? Ele perde isso, né? Então, ele não quer se curar, né? Então, a gente tem que entender o nosso estudante, transformar a linguagem do conhecimento acessível para ele entender, para que isso faça diferença na vida dele, e isso só vai acontecer a longo prazo. E até lá, a gente tem que se contentar em ver de longe. É verdade. Né, Piva? O que você acha disso? Muito profundo, Lu. Muito legal. É bem isso mesmo. Quando a gente Filosófico, né? começa a lecionar, a gente quer revolucionar o mundo, né? E aí a gente realmente, com o tempo, vai aprendendo que cada um tem seu tempo, cada um tem seu paradigma, cada um tem seus limites e tantas outras coisas. Então, realmente, a gente pode contribuir pouco, né? Nessa jornada de cada um. É, exatamente. Mas contribui, né? Sim, Com o alguém importante é que isso. sempre ajuda. Muito bem, Lu. Muito obrigado. Certo? Palmas para ela. Ê! Palmas para nós, né? Conseguimos chegar até aqui. Quanto falta ainda, Piva? São quantos encontros? Só mais um. Aí nós vamos Aí ter acaba. o último encontro, na próxima. Acaba mais ou menos, né? Porque daí vai ter o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Que a Vamos gente marcar vai... Ação online com todo mundo, chamar, ver se a gente consegue marcar com os professores todos. Isso, vamos sim. Legal. Pra todo mundo participando. Isso. E aí a semana que vem a gente fala sobre o assunto da aula e também sobre o TCC, tá? Muito bem. Muito obrigado, Lu. Certo, gente? Fantástica. Obrigada pela Obrigado. participação, por estarem aqui até agora. Se vocês estiverem vindo para Salto, quiserem dar uma passadinha, dar um oi para mim, eu tenho uma loja aqui no centro de Salto de decoração, papel de parede. Mudou de nome essa semana, chamava Vila Fã Decor, agora é Vila Zen Decor, que está no momento de ficar mais zen para a vida, né? Essa pandemia está fazendo a gente pensar. Então, quem quiser passar lá, tomar um café, conversar um pouquinho, de tarde, eu geralmente estou por lá, tá bom? Legal.